Graças a paz, irmãos, amém? Amém. Graças a paz, irmãos, amém? Amém. Quero agradecer aqui ao pastor Rony, sua esposa, muito obrigado, né? A Zuniga, né, pelo convite aí mais uma vez, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui. A gente teve um contratempo lá em Belo Horizonte, né, com relação ao voo, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas falar para vocês, viu, o capeta não estava querendo que eu chegasse aqui não, irmãos. Surreal, a gente quase bateu o carro, né, irmão? Vindo lá para o aeroporto, obrigado. Vindo para o aeroporto e depois chegou lá, o Henrique falou, olha, o voo mudou aqui. Eu falei, não, mas eu quero ir para Curitiba. E Deus, graças a Deus, permitiu que nós estivemos aqui, amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui. A tua presença é a mais importante aqui nesse local. Porque sem o Senhor, isso aqui só passa de um local com 4 paredes, com pessoas reunidas, mas com o teu Espírito Santo tudo muda. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar em nossos corações, em nossa alma, que nada, ó Deus, que possa nos atrapalhar a ter uma intimidade agora real com o Senhor. Venha, sabe, ó Pai, tirar o nosso foco e que o Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Pai, confronto, mas um confronto com amor e venha transformar aqui mentes e corações. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 35 em diante. A gente vai ver aqui uma passagem onde Jesus ele está de frente de Pilatos e Pilatos o confronta no fim das contas com uma pergunta. E vocês vão ver que essa pergunta muitos de vocês também já receberam hoje. Olha só que incrível. Dá só uma olhada aí. João, capítulo 35 em diante diz o seguinte: Pilatos prosseguiu: acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes se entregaram a mim. Que fizestes? Versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então tu és rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? Pode fechar a sua Bíblia. Pilatos, qual era a profissão dele ali, irmãos? Ele era governador da Judéia, escola dominical. Ele era governador, afinal de contas, então ele era um político, né? Ele era um político, e ele estava ali numa tomada de decisão muito difícil, né? Ou nem tanto, que era absolver um inocente, que era Jesus Cristo, ou condená-lo. E o que ele fez? Ele tomou uma posição falou: olha pessoal, não tem nada aqui com Jesus Cristo, ele é inocente, não vamos condená-lo. Foi isso que Pilatos fez? Não foi. Ele disse: olha, eu vou lavar as minhas mãos, vou entregar para o povo e o povo decide, né? Ficou uma decisão entre Jesus e um ladrão, o povo escolheu um ladrão. E aí, sem nenhuma coincidência, tá, gente? Sério, sem brinco, sem zoeira aqui mesmo. Eu sei que quando eu falo isso, o pessoal já liga, fala: o Nicolas está querendo falar isso. Não estou querendo falar isso não. Estou dizendo que deixou para o povo escolher. E quando você para pensar nessa pergunta dele, olha só que ousadia, né? A verdade estava na frente de Jesus, né? Na frente de Pilatos, que era Jesus ali em carne e osso, e ele ainda pergunta o que é a verdade, né? Muitos de nós talvez já fomos confrontados com isso também, né? Na escola, na universidade, falou: olha, afinal de contas, o que é verdade para você? Porque você diz para mim que a Bíblia é a verdade, mas eu não acredito nela. E aí, o que nós vamos fazer? O que é a verdade, afinal de contas? E naquele momento, Pilatos ele toma uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus Cristo. Ele simplesmente deixa Jesus Cristo de lado e fala: olha, façam o que quiser com ele. Hoje, praticamente, muitos cristãos também têm sido como Pilatos, né? A gente acaba por não tomar uma posição e acaba fazendo com que o mundo tome o julgamento que quer sobre Jesus Cristo. Então fala: olha, não quero me envolver a respeito disso, porque isso não diz respeito a mim, né? Não vou lavar as minhas mãos aqui na faculdade, afinal de contas, o tema na aula hoje é aborto, isso não tem nada a ver comigo. Deixa o mundo fazer o que quiser sobre o tema aborto. Ah, porque na minha escola aqui está falando sobre ideologia de gênero, não vamos conversar a respeito disso. Vou lavar as minhas mãos e deixa uma professora falar, ou uma pessoa que está do meu lado falar, porque ela é mais capacitada do que eu, que sou cristão, né? E assim a gente acabou tornando o Pilatos mais atual do que antigamente.
tomando posições de neutralidades impossível diante de Deus. E quando nós olhamos a Bíblia fala que, da mesma forma como Deus utiliza pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. Então, da mesma forma como você é usado, né, por Deus, o diabo também utiliza pessoas também para o império dele. Por que eu digo isso? Porque na Bíblia, a Bíblia é muito clara que ela mostra que nós somos um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Ah, ninguém come aqui. Tá bom, né? Depois do culto, vocês vão fazer o quê? Né? Comer, claro, né? Aqui, qual a comida tradicional daqui? Churrasco. Quê? Barreado. Essa é nova. O que é isso? Que? Barreado. É uma comida muito gostosa, eu tenho certeza. É feita com aquele negócio lá, ó. Sério mesmo? Não, eu tô... Que isso? Carne desfiada, amém, amém. Quem gosta de barreado aqui, levanta a mão. Amém. A gente come, né? Alimentar o nosso corpo. Como a gente alimenta o nosso espírito, irmãos? Oração, Bíblia, lá na igreja a gente chama de job, né? Jejum, oração em Bíblia. E como a gente alimenta a nossa alma? Nicolas, eu nem sabia que eu tinha uma alma, né? C.S. Lewis fala que nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Ou seja, nós somos alma. E, portanto, o Salomão, né, um homem mais sábio, né, depois, obviamente, Jesus Cristo que passou aqui na terra, ele diz o seguinte, olha, você precisa buscar o conhecimento e a sabedoria como aquele que busca o ouro e a prata. Agora vamos lá, seja sincero para você. Você tem buscado o conhecimento como aquele que busca o ouro e a prata? Não precisa me responder, mas qual foi o último livro que você leu este ano? Tirando a Bíblia, né, irmãos? Amém. Talvez a sua mente veio assim, meu Deus, 3 porquinhos, né? Já está muito longe, não dá para ser 3 porquinhos mais, né? Então, o que acontece? Nós, infelizmente, temos criado cristãos que têm vindo para a igreja em busca de um arrepio, mas não têm buscado transformação de mente. Então, Romanos 12:2 diz o que? Olha, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da inovação da vossa mente. Sem transformação de mente não há cristianismo. Então, quando eu vou tratar aqui a respeito de, por exemplo, política, não vai ser política no sentido de, por exemplo, quando eu falo política, o que vocês lembram em mente rápido? Corrupção. O que mais? Bolsonaro, tá, mas deixa... O que mais vocês pensam? Quando fala política, vocês lembram de coisas boas? Não. Né? Por quê? Porque no nosso Brasil, isso foi muito normal, né? A política ser de pessoas que entram e nos frustram, nos decepcionam, que entram lá para poder se enriquecer, fazer tudo menos te representar. Mas a política, ela é muito mais do que isso. Ela é uma ação, ela é uma influência. Então, a capacidade que você tem de influenciar uma pessoa. Então, política não é somente uma expressão partidária ou ideológica, eu sou A, eu sou B. Ela é uma influência. Então, Pilatos ali, ele estava sendo um político muito mais do que somente o cargo dele. Ele exerceu política. Ele fez influência na vida de uma pessoa, Jesus Cristo. E as pessoas também que gritaram ali por Barrabás, soltem Barrabás, também, mesmo que não fossem políticas, exerceram uma influência. Ou seja, política é isso, a capacidade de você influenciar ou até mesmo determinar as ações das pessoas. Então, quando eu retomo aqui, na questão de que nós, como os cristãos, nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, nós precisamos influenciar isso ao todo. Não pode simplesmente ser um ser onde há somente espírito, onde há somente alma, onde há somente corpo, porque nós somos um ser tricotômico. E, portanto, o que eu senti é que as igrejas têm tido talvez uma vontade muito grande de um lado somente espiritual, mas talvez uma igreja cheia de almas mortas. Quando, por exemplo, você quer ficar forte, né, o que você faz? Você vai para a academia. E o que acontece na academia, irmãos? Choro, ranger de dentes, né, Zuniga? Choro, dá dor, sofrimento, né? Mas o que acontece? Você fica do tamanho do Rodrigo, né? Você fica gigante, né? Ou ao menos deveria ficar. Você fica forte. E o que acontece na academia? Microlesões no seu músculo. Por quê? Quando há dor, há crescimento. No mesmo local que tem conforto, não tem crescimento. Então, se você vem para a igreja e só está num ambiente confortável, você não está crescendo. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, opa, peraí.
Existem locais onde o cristão está deixando de confrontar e ser confrontado, e nós estamos deixando de crescer como igreja. Afinal de contas, quando você chega numa universidade, por que, por exemplo, os jovens cristãos, eles entram na universidade e eles deixam de ser cristãos? Porque eles deixam de ser confrontados aqui e são confrontados lá. Aí lá na universidade, como ele não tem bagagem, nunca passou pelo treinamento daqui, ele não aguenta. Então hoje, eu vou passar aqui muitas coisas a respeito disso, e lembre-se, quando eu falar sobre política, eu estou falando sobre influência, a capacidade de você influenciar pessoas. E eu vou passar aqui vídeos, imagens, nós vamos fazer aqui um contexto histórico e as armas que estão utilizando para poder influenciar a sua alma no fim das contas. Então a primeira coisa, tem uma pesquisa que mostra, possa passar para mim por gentileza, tem uma pesquisa que mostra que 70% dos jovens cristãos, eles abandonam a sua fé depois que eles passam pelo período de faculdade. Ou seja, o que está acontecendo? Que nós formamos jovens dentro das igrejas, e quando eles chegam nas universidades, eles abandonam a sua fé. Escute, não estou falando de jovens não cristãos, estou falando de jovens que são criados aqui, escola dominical, talvez são filhos de pastores, viveram a vida inteira aqui dentro, mas abandonam a sua fé, 70%. O que acontece? É uma lavagem cerebral que acontece nas universidades? Eles chegam lá e colocam uma arma na cabeça e falam, olha, deixa de ser cristão? Não. Existem estratégias para poder fazer isso, mas é o que? É na alma. O espírito talvez esteja ali forte, eu acho difícil o espírito estar forte com a alma fraca, mas talvez possa acontecer isso. Mas no fim das contas, as almas estão fracas porque não lê a respeito de nada, e a alma ela está atrofiada. Quem dizia isso era o Alexander Solzhenitsyn, que escreveu um livro chamado Arquipélago Gula, que ele fala, olha, uma alma que nunca experimentou o sofrimento e a dor, é uma alma atrofiada. Então a sua alma talvez ela está atrofiada, assim como o seu corpo. Você não consegue fazer com que ela tenha a sua eficiência completa, porque você não está sendo confrontado no local que deveria ser confrontado. Então o que a gente está fazendo? A gente fez da igreja um local não de confronto, mas de inclusão, uma mera inclusão onde não tem transformação. E quando chega nos locais de guerra, a gente perde essa guerra. Então não é porque, nossa, é o capeta. Não, não é o capeta, pai e mãe, é você que foi frouxo e não educou seu filho. Né? Não é Satanás, sabe, que chega e fala assim, nossa, o que aconteceu com meu filho? É porque você deixou ele talvez 10 horas no celular, né, vendo uma pessoa que imita uma foca, e nossa, como que isso aconteceu com meu filho? Mas é claro, ele está alimentando de quê? Ele não sabe quem foi Moisés. Se pedir para contar a história dessa semana aí, sei lá, não sei o que aconteceu essa semana aí, acabou a CPMI, né, graças a Deus, mas você vai me falar, nossa, você viu que apareceu um ET lá no México? Né, você viu a música do Chico lá, que o Chico traiu não sei o que e tal, todo mundo sabe. Agora fala assim, o que é o Pentateuco? Você fala, oh meu Deus do céu, o que é isso? Supletivo, né? O que é Pentateuco? Meus irmãos, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Aí você vê os meninos lá de Israel, aos 12 anos eles têm que saber o Pentateuco de cor completo. Se eu te perguntar, os 3 versículos que você mais gosta, vai sair João 3,16, e depois os outros 2, meu irmão, você vai estar orando para Deus, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu não lembro nem o endereço, né? Eu não lembro nem aonde isso está. Nós estamos alimentando a nossa alma de tanta futilidade em volta de nós, que na hora que você vai fazer algo, você não consegue, porque é igual, imagina, se eu falar para você hoje, amanhã você precisa correr uma maratona, você vai dar conta? A maioria de nós não. Então entenda que quando eu te confrontar dessa forma aqui, não é para poder dizer o seguinte, olha, você está atrofiado, você está sedentário na sua alma, você não consegue, você não pode, não. Porque o meu papel aqui é que nem Paulo, não foi por palavras de persuasão ou de sabedoria, é de fato o Espírito Santo que vai te convencer, amém? Então assim, eu estou aqui simplesmente para poder mostrar que existem coisas que estão influenciando a sua alma e talvez você nem perceba. Passa para mim, por gentileza. O primeiro deles é esse carinha aqui, né? Parece com alguém aí, mas não é ele não, né? Outro barbudo. Karl Marx. Lá no capítulo 2 do Manifesto Comunista, que é um livro extremamente antigo, ele diz o seguinte, abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Pausa. Quando você fala a respeito de marxismo, muitas pessoas acreditam que isso ficou lá na história e não tem nada a ver com a sua vida. Pelo contrário.
nós vamos ver que existem diversas armas e diversos tentáculos para poder atingir esse mesmo objetivo, a abolição da família. E ele continua: sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, dinheiro, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Basicamente, ele está dizendo que a família só existe nos locais onde as pessoas têm dinheiro. Contudo, eu, por exemplo, nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás. O meu pai nasceu numa ao lado que chama Buraco da Coruja. Não é um local tão agradável, irmãos, Buraco da Coruja, Nem a coruja mais mora lá, eu acho. E ainda assim nós tínhamos família. Por quê? Quem instituiu a família não foi Karl Marx, foi Deus. E por que essa ânsia toda de abolir a família? Porque a família ela é estrutura, é uma instituição que foi criada por Deus, para poder dar continuidade à raça humana, até mesmo porque numa empresa, você pode ter uma empresa com 5 pessoas, mas ela jamais vai ter o laço de um pai e uma mãe, de um filho, com um pai e assim por diante. Então a família, ela consegue reunir a menor quantidade de pessoas com os laços mais fortes, e por isso eles atacam tanto a família. Agora, Nicolas, o que esse cara trouxe para o mundo? Uma teoria, basicamente, de que o mundo ele é desigual, existem desigualdades, e para poder sanar isso, é necessário uma revolução armada. Lembre-se disso, revolução armada. E, portanto, pegaram-se em armas para poder lutar contra as pessoas que têm capital e assim trazer uma sociedade igualitária. Resultado, todos os lugares onde eles prometeram paraíso, trouxe, na verdade, o inferno. Então, posso citar alguns aqui, como a União Soviética, com Stalin, Lenin, Trotsky, em Cuba, com Fidel Castro, Che Guevara, Pol Pot, lá em Camboja. Você tem hoje, ali na Coreia do Norte, e assim por diante. A China, com Mao Tse Tung, matou quase 50 milhões de pessoas. Stalin, por exemplo, matou pessoas na Ucrânia, no Holodomor comunista, de fome, em 1934, basicamente cercou a Ucrânia, não deixou ninguém mais entrar, com alimentos, e matou 4, 3 milhões de pessoas em questão de tempo, com fome. Então, isso que foi o legado deixado. Mas, Nicolas, hoje já não se aplica mais isso. O que aconteceu? Essa teoria, ela evoluiu. Pode passar para mim, por favor. Você chega ali, por exemplo, na escola de Frankfurt, que falou, opa, peraí, não está dando muito certo. Porque lá, por exemplo, em Moscou, estão se matando cristãos, destruindo igrejas, e o que está acontecendo? Os cristãos estão indo para debaixo das casas, estão indo para os porões, eles estão se fortalecendo, por quê? Porque para nós morrer é lucro. Talvez se você não saiba disso, lembre-se, para nós morrer é lucro. E o que aconteceu? Naquele momento eles falaram, olha, está errado, não adianta mais pegar em armas, porque eles estão crescendo, estão se fortalecendo, mas as teorias deles que fizeram toda a diferença. O que aconteceu? Saiu da luta armada e trouxe para a luta cultural. Então, lá nos anos 60, você tem aqui, Keep Abortion Legal. Inclusive, esse mesmo cartaz, nessa identidade visual, é usada hoje ainda nos Estados Unidos, para as marchas pró-aborto. Então, o que aconteceu ali nos anos 60? Uma revolução sexual nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, mas teve o Woodstock, que foi sexo, drogas e rock and roll. O sexo nem o rock and roll, irmãos, é do diabo. As drogas não tenho dúvidas. Mas o que eles fizeram? Utilizaram um gênero musical, que obviamente te dá adrenalina, para poder direcionar pessoas para um propósito que não condizia com a vontade do Senhor. Então foi uma semana praticamente, regado a drogas, a sexos, a rock, e depois o que aconteceu nos Estados Unidos? Aumento de DST, aumento de gravidez precoce, aumento do aborto e uma série de aumento do consumo de drogas e uma série de consequências. Mas, Nicolas, isso surgiu nos anos 60? Então isso foi feito e logo depois isso começou? Não. Lá nos anos 30, a escola de Frankfurt, junto com Herbert Marcuse, Horkheimer, desenvolveram uma teoria. Herbert Marcuse, por exemplo, tem um livro que chama Eros e Civilização. E ele falou, olha, as mulheres norte-americanas são muito reprimidas sexualmente. E para isso, nós vamos libertá-las, dando o quê? Legalidade sexual. Estão entendendo, irmãos? Amém? Legalidade sexual. Então, você é careta se você fizer sexo só depois do casamento. Você vai ser livre se você usar uma saia curta e você tiver a liberdade de sair para onde quiser, e beber o quanto quiser, e se drogar o quanto quiser, mas as consequências vieram. Ou seja, primeiro isso não foi desenvolvido através de uma luta armada, ou até mesmo de uma mera manifestação. Foi através de uma teoria, livros.
porque tudo que é gritado nas ruas, primeiro é sussurrado dentro das escolas e das universidades. Hoje o que a gente vive no nosso país sobre, por exemplo, o aborto, não foi assim que surgiu. Foi uma luta muito antiga, até chegar hoje, onde você vai defender a vida de pessoas, você é chamado de genocida. E aquele que mata as crianças dentro do ventre é chamado de democrático, né? Então, isso não é do nada. A nossa cultura não é como uma banana que ela vai apodrecendo, né? Ela fica madura, depois apodrece e fala, opa, aconteceu, é natural. Não. Existem mecanismos, pessoas que mexem em tudo isso. E também teve uma outra pessoa que elaborou mais ainda essa teoria, que chama-se Antônio Gramsci. Eu não sei se vocês nunca viram a foto de Satanás em 3x4, mas está aqui, C3, Satanás, Satanás, C3, prazer. Esse cara aqui, ele falou, vocês estão fazendo tudo errado também. Foi mais ou menos na mesma época ali. Ele era presidente do Partido Comunista Italiano, foi preso por Benedito Mussolini, né, o verdadeiro fascista, e lá no cárcere, ele começou a pegar vários cadernos e escrever sobre as coisas que estavam acontecendo, culturais, teorias, estratégias, técnicas para poder ganhar cultura. E ele desenvolveu algo chamado hegemonia cultural. O que isso quer dizer? Você tem a divisão entre poder e você tem a divisão entre duas coisas, me fugiu aqui. Enfim, basicamente significava que você teria o poder em cima do Estado, do aparato estatal, da administração pública, da polícia, e o outro, um é poder, esse é o poder, e o outro significava a hegemonia, que basicamente era a dominação psicológica das massas. Lembre-se disso, poder e hegemonia. A hegemonia é o poder psicológico das massas. Esse cara entendeu que a gente era alma. Então não adiantava pegar um cristão e colocar a arma na cabeça dele. Não adiantava fazer nada disso. Então o que ele fez? Nós vamos não destruir as igrejas, nós vamos infiltrar nelas. Nós não vamos acabar com as escolas, confessionais que tem, nós vamos infiltrar nelas. E assim, ao invés de você ganhar o topo, você ganha a base primeiro. Por quê? Faz muito mais sentido. Se você ganhar a base, quando você chegar no topo, você não precisa ter revolução armada, porque todo mundo já pensa igualmente. É por isso que hoje muitas pessoas falam a respeito de socialismo, né? Tem até ministro, né, que zoa e fala, não, o pessoal fala aí de comunismo, isso nem existe mais, é claro. Da forma como existia antes, não. Mas ele se modulou. Antes era uma coisa concreta, pastor. Você conseguia ver, falar, opa, aquele dali é comunista. Aquilo dali, ó, tá de foice e martelo na testa, União Soviética é de esquerda. Hoje não. Hoje você tem pessoas com uma Bíblia debaixo do braço e dizendo, eu sou cristão e feminista. Parabéns, você é uma bola quadrada. Ah, eu sou cristão e de esquerda. Ou você não sabe nada sobre esquerda, ou você não sabe nada sobre o cristianismo. Porque as duas coisas são antagônicas principiologicamente. Agora, eu não vou aqui colocar, como eu disse, questões partidárias políticas, não. Porque a política vai muito mais além disso. Mas continua aqui comigo. Nisso, chegou aqui no Brasil, pode passar por favor. Isso tudo chegou no Brasil, é óbvio que ia chegar no Brasil. Em 1968 tem um carinha que é o patrão da educação do teu país, tá? Chama-se Paulo Freire. Em 68 ele lança um livro chamado Pedagogia do Oprimido, e ele fala o seguinte, olha, a escola é um local de opressão e precisa ser feito de forma horizontal. Tá bom. E aí o que ele traz? O círculo de cultura. Basicamente, lá nas fábricas antigamente, Antônio Gramsci desenvolveu isso. Nos intervalos seria feito um círculo e eles conversariam, e através do diálogo, você transformaria um homem em um novo homem. Isso vem, ó, de lá de trás. E aí hoje você tem aulas nesse formato, né? Geralmente em qual matéria que são essas aulas assim? Sociologia, filosofia, né? Antropologia, né? E por que todo mundo ama essas matérias? Porque não tem aula. Hoje nós vamos discutir sobre aborto, né? Hoje nós vamos falar do genocida. E ninguém abre um livro, ninguém sabe uma tese, ninguém sabe o que é absolutamente nada, e sai de lá se sentindo um filósofo, né? Afinal de contas, debateu ali 50 minutos sobre nada. É pecado, Nicolas, fazer coisa em círculo? Claro que não, irmãos. Já tem pessoas assim, meu Deus, minha célula é em círculo. Vou ter que acabar com a minha célula. Né? Não, irmãos, não faz isso, né? Só, sei lá, pode fazer um círculo, só não desenha uma estrela no meio, que aí senão realmente vai dar um probleminha, né? Mas mantém lá, pode fazer, mas saiba aqui, por que é dessa forma? Porque o círculo são infinitos lados, não tem ninguém um maior que o outro.
Então, a sala de aula deixa de ser um local de produção de conhecimento para poder ser de reprodução de conhecimento. Então, todo mundo fica igual a todo mundo. Eu já não sou mais um professor que está te ensinando, eu sou um facilitador. Eu sou uma pessoa assim como você. E aí você quebra toda a estrutura de quê? Primeiro, de hierarquia. Todo mundo é igual, então se você pode falar uma coisa, eu também posso falar outra. Se o professor está falando que 2 mais 2 é 4, mas eu sinto que 2 mais 2 é 5, então quem é você para falar que é isso, seu matemático-fóbico, né? Quem é você para falar isso, né? Daqui a pouco vai chegar nesse nível, irmãos, né? 2 mais 2 é 4, cara, fonte. Fonte é matemática, né? Ou seja, tudo há um propósito em tudo isso. Mas, nessa grande fábrica, existem os operários. Aqueles que colocam as coisas para poder moer, que estão lá trabalhando para tudo isso acontecer, que é modificar a estrutura da nossa sociedade e, consequentemente, da realidade, que são os ativistas. Então, primeiro ativismo aqui que eu vou falar é o ativismo LGBT. Pode passar, por favor. Ativismo LGBT, QQICP, esse é o atual, gente. Vocês estão desatualizados. Não é só LGBT, mas não, né? Se você coloca isso aí no PlayStation 2, libera o Akuma, tá? Você coloca lá no GTA, lá você libera a estrela 5 já, né? Começa a descer helicóptero de cima. Qual que é a diferença disso, irmãos? Do ativista para o homossexual, que é muito importante entender e quando for expor isso, influenciar pessoas. Há uma diferença, um abismo de diferença entre os dois. O homossexual busca uma aceitação, o ativista busca uma imposição. É completamente diferente. Ou você aceita o que eu estou falando, ou você é um homofóbico, um transfóbico, um racista, um fascista, um taxista, um ciclista, um maratonista, um monteísta, né? Agora, pensa, isso é tolerância? Não. Afinal de contas, imagina se eu falasse com alguém assim, você acredita na Bíblia? Você segue os 10 mandamentos? Não. Então você é um cristiano homofóbico, né? Você é um bibliofóbico. Não, isso não soa tolerante. Isso não tem nenhum mínimo de democracia. Espera aí, cada um pode concordar em discordar, vamos lá. Agora, aqui não. Aqui nós não estamos falando meramente do homossexual que escolheu ter uma opção sexual diferente, não. Ou tem atração pelo mesmo sexo. Nós estamos falando de pessoas que ou você aceita, ou senão eu irei te processar criminalmente, como estão fazendo comigo. Ou civilmente, né? Estava até comentando com o pastor vindo para cá, que eles têm uma ação civil minha lá, são 37 irmãos no total, tá? Para quem quer saber. Todo mundo pergunta, quantos processos você tem? Eu falei, quase que um por vida, né? Mas, e contando, né? E contando. Aí, eles chegaram e pediram 5 milhões por conta do dia lá da Nicole, né? Aí eu falei, se vocês acharem metade disso, 1/5 disso da minha conta pode levar que é seu. Eu falei, não existe isso, sabe? 5 milhões, só que eles fazem isso para quê? Para poder te colocar numa inércia, para poder te ficar com medo. Por quê? Eles não estão em busca de mim. Eles estão atrás de você. Só que eu estou no meio do caminho. Então, se eles me calam, eles te calam. Porque, afinal de contas, se eles conseguiram me calar, se eles calarem um político ou alguém, né, que tem uma voz, para te calar é um pulo. Ou você acha que você está inerte nisso, você está à parte? Pelo contrário. Para vocês terem ideia, tem um pastor, se não me engano foi na Bahia, que ele foi processado, foi um sacerdote na igreja católica, que falou a respeito da homossexualidade e tudo, e tinha um homossexual dentro da igreja, né, um ativista, e processou ele criminalmente, pedindo a cadeia do cara. Então, assim, há 3 anos eu ministro essa ministração, e eu confesso para vocês, tá? Há 3 anos, quando eu comecei a estudar isso lá em 2013, 2014, eu parei e falei assim, será que vai chegar nesse nível? Tipo, será que realmente... Eu lembro que eu li um texto do Olavo, que ele falava a respeito de legalização da pedofilia. Eu falava, cara, mas isso é muito pesado, assim, não tem quem vai ficar ao lado disso. Quem vai ficar do lado de pedofilia? Não tem como. Mas aí você pega algumas frases, né? Todo tipo de amor é válido. Você fala, opa, peraí. Então, será que já começou? Então, o mundo que você nasceu, ele não existe mais. Lembre-se disso, o mundo que você nasceu, ele não existe mais. E hoje as coisas estão num nível muito, muito, muito ruim. Então eu quero passar aqui 2 vídeos. Primeiro um que é de um seminário LGBT, e por um acaso eu descobri isso, porque eu estava passando um dia no YouTube, e aí eu parei para ouvir e falei, o que ele falou? E depois é de um vídeo da Comissão de Direitos Humanos, de um seminário LGBT que tem lá na Câmara, né, onde eu trabalho. Na Comissão de Direitos Humanos promove todo ano, inclusive esse ano também teve,
e eu vou explanar depois o que eles estão fazendo, depois de vocês verem os vídeos, que é melhor do que eu falar aqui. Pode passar, por favor. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Só para quem talvez aí não ouviu, né? Vocês querem destruir a família? Sim, queremos. E aí tem risos e aplausos, né? Essa é a democracia. Pode passar, por favor. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Não vão conseguir mesmo não, amém, irmãos? Amém. Mas lamento dizer, eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo. Isso daí tem 11 anos. E tudo que eles disseram aí, basicamente, sobre gênero, sobre sexualidade, basicamente eles já estão conseguindo implementar a goela abaixo. E isso foi feito na Comissão de Direitos Humanos, né, ali da Câmara. E graças a Deus, a primeira coisa, quando eu cheguei lá na Câmara, quando eles me perguntaram, né, qual comissão eu queria de titular e tudo, eu falei, Comissão de Direitos Humanos. Então, hoje, né, sendo titular lá da comissão, graças a Deus, não passou nenhuma pauta que ataca os nossos valores, os nossos princípios. Glória a Deus por isso. Nenhum. Glória a Deus. Precisamos ser luz na escuridão. E lá estava escuro mesmo, irmãos. Lá realmente estava algo assim, continua sendo muito difícil, né?
mas a gente trava, a gente para, a gente está falando porque, de fato, são muitas pessoas, né, que estão ali sendo representadas, mas o poder deles, né, como a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes, porque não é à toa. Enquanto nós estamos aqui, talvez você ache penoso ficar 1h30 dentro da igreja, ou talvez você ache penoso ficar 1 hora dentro da escola dominical. Eles fazem fóruns, discussões, debates, e estão ali alimentando a alma de pessoas, né? Enquanto, infelizmente, nós, que deveríamos ser sal e luz desse mundo, a gente tem nos retraído. Mas a gente segue firme, amém? Amém. Não, pode passar isso aí. A segunda arma que eu quero trazer aqui, que está bem próximo, né, ao ativismo LGBT, é o seguinte, é a ideologia de gênero. Esse caso aqui, não sei se você conhece, é dos irmãos Heimer. Eram irmãos gêmeos e esse é o mesmo menino. Mas, quando ele era criança, o pai vestia ele como uma menina, né, de saia, e depois ele já como um menino na sua adolescência e juventude. O que aconteceu? Quando ele nasceu, ele foi fazer uma cirurgia de fimose e queimou-se o órgão sexual masculino dele. E a família, obviamente, ficou desesperada, não sabia o que fazer e buscou ajuda. E, na época, tinha um doutor chamado Dr. John Money, que era um sexólogo, e que orientou eles da seguinte maneira: olha, já que ele não tem o órgão masculino, basta você criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina. E foi assim que eles fizeram. Então, o doutor, inclusive, como eram irmãos, né, usava ele, o David Heimer, como uma menina, então colocava ele ali em posições sexuais, como se fosse o papel da mulher, e foi ali sendo tratado como uma menina, vestia-se como uma menina, enfim. Logo disso, na sua adolescência, ele começou a ter um conflito identitário, perguntou aos pais, e os pais contaram o que tinha acontecido, e ele passou-se a se vestir e comportar como homem. Lá em 2010, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir, comportar ou agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina. Você apenas sabe. E a mãe de David diz o seguinte: essa passou a ser sua missão na vida, esclarecer o mundo para que os médicos se abstivessem de usar a faca, pelo menos até a criança ter idade suficiente para suas próprias decisões. Explica a Janet, né, que era a mãe dele. Para resumir a história, ele comete suicídio, alguns ali da família deles também comete, e é uma família inteira destruída por conta de um experimento, de alguém que disse: não, você pode ser o que você quiser, basta criá-lo dessa forma. Agora, o que vem na nossa mente é: Nicolas, o que tem a ver a sexualidade da outra pessoa com a gente? De fato, não me importa. O que você é, o que você deixou de fazer, o que você escolhe. Ali naquela igreja, na porta dessa igreja, eu não vi nenhuma placa: proibido a entrada de pecadores, até mesmo porque não teria ninguém aqui. Então aqui é o local para pecadores, amém? Então, fim de papo. Mas uma coisa é uma pessoa sentir algo, e uma outra coisa é a pessoa te impor algo. E aí você precisa se perguntar: qual de fato é o perigo disso? Nicolas, já ouvi milhões de vezes ideologia de gênero, mas eu não sei qual que é o perigo disso. Ela traz um princípio muito perigoso, e depois dos exemplos eu quero que vocês lembrem que eu vou contar para vocês qual é o perigo da ideologia de gênero. Primeiro, passa para mim, por gentileza. Se uma pessoa do nada se sente uma vampira, né, aquilo que eu me sinto, eu me torno, né? Ou seja, ela se sente uma vampira e ficou até meio que parecida. Passa, por favor. Olha lá, olha só, como ela era antes e depois. Esse é o caso da mulher vampira, né? Elas consideram um corpo um livro aberto, onde ela expressa a sua história. Temos também um homem gato, né? Imagina alguém falar assim: ó, amiga, eu estou precisando de um homem, de um namorado. Você tem alguém para me indicar? Tenho. Tem um amigo meu que é um gato. Marca de sair com ele então, né? Beleza, vamos marcar então. Aí chega lá, é literalmente um homem gato, né? Aí chega essa belezura lá, ó. Seu objetivo era se tornar uma mistura de homem cruzado com felino. Cometeu suicídio em 2012. E o diabão e a mulher demônio estão juntos há mais de 10 anos, dentre várias transformações. Diabão arrancou as orelhas, e costurou o dedo indicador médio. Mulher demônio disse em entrevista que se sentem abençoados por Deus. Deve ser. Confia. Abençoados por Deus. Passa aí para mim. Tem um homem bebê também, né? Um rapaz que se sente uma criança. Afinal de contas, aquilo que você se sente, você se torna. Para ser um bebê gigante, Stanley conta com a contribuição de Sandra, que vive com ele e interpreta o papel de mamãe. É ela quem dá mamadeira para Stanley e o alimenta com uma colher. Mesmo pesando mais de 150 quilos,
ele gosta de fazer mãe ao receber a papinha. Atualmente ele busca uma mãe em tempo integral para cuidar dele, porque com certeza a Sandra já está longe, né? Passa, por favor. Tem aqui também o Tiago, que são os famosos, eles se chamam de os littles, né? São pessoas que se sentem crianças, então eles usam ali chupeta, fralda, e eles se sentem dessa forma, né? Isso chama-se regressão, né? Eles regridem a infantilidade. Eu sei que no primeiro momento isso parece muito engraçado, e de fato às vezes é mesmo, né? Você fala, poxa, como assim um cara, né, de tantos anos se sente uma garotinha de 6 anos de idade? Isso não faz muito sentido. O que está acontecendo? Qual é o perigo da ideologia de gênero? Ela destrói identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. E a realidade, ela está à mercê não do que você está vendo, mas daquilo que o interlocutor te impõe. Então, se eu me sinto um gato, você é obrigado a me chamar de gato, me tratar como gato, você vai ter deveres como um gato e ter responsabilidades de um gato, e assim por diante. Ou seja, isso é um princípio. Um princípio é como uma raiz, irmãos, onde tudo que sai daquilo dali vai passar para o resto da árvore. Então, um princípio que é aplicado para o sexo, ele não pode deixar de ser aplicado para outras coisas. Afinal de contas, aquilo que eu me sinto, eu me torno. Qual é o problema disso? Se este Tiago aqui, né, não sei quantos anos ele tem, mas com certeza tem mais aí de 18 anos. Se esse homem que se sente com um menino de 6 anos de idade, ele fizer sexo com uma menina de 6 anos de idade, é pedofilia? Ele se sente uma criança. Percebe? Esse aqui é o efeito. Você não conseguir mais distinguir o que é real do que é irreal, daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Afinal de contas, quem é você para falar que ele não é uma criança? Ele vai te levar na corte, ele vai te levar para o STF, falar, opa, peraí, é o meu direito, eu me sinto isso. Agora, se um gato, por exemplo, um homem gato mata uma pessoa, qual que é o código penal para um gato mata uma pessoa? Né? Não tem, irmãos. Vai falar, opa, gato é de 2 a 3 anos, agora, um ser humano não tem. Ou seja, você quebra a estrutura da realidade. Por isso que muitas pessoas acham que, poxa, o cristão está incomodado com a sexualidade alheia. Meu irmão, não estou. Estou preocupado com a imposição de uma realidade em cima de nós cristãos. Aí você pode parar, Nicolas, aonde que isso vai parar? Eu te falo, graças a Deus que essa mãe conseguiu filmar esse vídeo, porque senão ia ficar só numa narrativa, num falatório. Ela filmou os filhos dela conversando a respeito de Jesus Cristo e o que eles aprenderam na escola sobre Jesus Cristo. Passa aí para mim, por favor. So a bit about God. So everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. But I don't love him because I don't know a lot about him. So that's his number 1. Easy. Yes, that's his number 1. So Violet. What? Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But that's it too. Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Pode pausar aí. Irmãos, basicamente você tem 2 crianças falando sobre Jesus Cristo, do que elas ouviram na escola. E aí está uma característica da política, não partidária, ideológica, mas da política que não existe espaço vazio. Se você não ocupa aquele lugar, ele vai ser ocupado por outra coisa, mas ele nunca vai ficar vazio. Aquelas crianças tinham espaço vazio sobre a identidade de Jesus Cristo na mente delas. E o mundo foi lá e colocou a identidade de Jesus Cristo. Falou que Jesus Cristo é bi porque ele ama todo mundo, e ele é bissexual porque ele é um homem que usa vestido. Agora, está aí a grande questão, que quando nós vemos, por exemplo, lá na parada LGBT lá em São Paulo, um travesti sendo colocado como Jesus Cristo, os dos nossos, o nosso corpo, estava reclamando que tinha gente reclamando disso. Ah, mas vocês são muito polêmicos. Qual que é o problema lá? Deixa eles. Liberdade de expressão, não tem problema não. Ah, porque o Porta dos Fundos foi e colocou Jesus Cristo como uma criança que visita prostíbulo e que é homossexual e tal. Deixa, é arte, né? Não tem problema nenhum, isso não afeta nada. Irmãos,
falar uma coisa, a gente ficou tão ignorante em termos intelectuais que a gente não entende nem a estratégia do inimigo. Eles estão mudando a identidade do nosso Senhor, mudando a identidade do nosso Deus, daquele que morreu por você, daquele que carregou uma cruz, foi lá, morreu, no terceiro dia ressuscita, e você olha, assim como Pilatos, Jesus sendo crucificado e fala, isso não tem nada a ver comigo, não quero saber, isso não mexe no meu coração. Qual o problema de alguém dizer que Jesus é bissexual? Todo, porque ele não é isso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Príncipe da Paz, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, esse é o nosso Deus. Horas, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Só que quem vai ouvir se não há quem fale, irmãos? Hoje, se alguém te perguntar e falar assim, quantos gêneros existem? Você vai falar assim, depende. Você é cristão? Ah, então 2. Ah, você não é não? Ah, não sei, o quanto você quiser ser. A gente está com medo de falar que existe homem e mulher. A gente está com medo de dizer que o Senhor criou uma família estabelecida entre um homem e uma mulher e a sua prole. Isso é o plano perfeito dele para nós. A gente está com medo de falar que o pecado é pecado. Não pode mais falar que a homossexualidade é pecado, não. Da mesma forma que a gente tem que falar também que adultério é pecado. Caso contrário, a nossa indignação ela é seletiva, né? Eu uso a Bíblia para poder falar que o homossexual ele está pecando, mas não uso a Bíblia para poder falar que eu estou pecando. Não, mas não use dessa sua omissão para poder ser omisso em tudo. Nem a sua indignação para poder ser uma indignação seletiva. Ou seja, precisamos colocar a mesma régua. Não existe um pecado sacrossanto. Que esse pecado aqui o Senhor tem que tratar de uma maneira especialzinha. Não, só existe uma fórmula para o pecado, irmãos. É você se arrepender, largar isso e seguir o caminho. Foi isso que Jesus fez. Falou, olha, vá e não peques mais. É isso. Agora, se nós não podemos tratar aquilo que é real como real, esse é o princípio que eles estão trazendo para nós, porque afinal de contas, isso daqui para nós é o real, amém? Amém? Só que eles podem fazer isso. Falar, opa, peraí, aqui na sua Bíblia fala que demônio é ruim, eu sou satanista, como é que fica? Lembrem desse dia. Vai chegar um dia que satanistas, uma associação do Satanás, do demônio, do sétima pele lá, vai processar alguém, principalmente eu, né? Provavelmente, por ter falado que o demônio é ruim, por ter falado que Satanás é associado a uma figura ruim. Afinal de contas, existem satanistas. Você acha isso absurdo? Você acha isso absurdo? Para mim é absurdo, tanto quanto isso, é o cristão também que não fala que é cristão. Então assim, o satanista querer buscar direitos é um absurdo. Mas se você que é cristão e não busca os mesmos direitos? É absurdo do mesmo jeito. Então qual que é o nosso papel? Política, nesse sentido, de influenciar pessoas. Ou seja, a gente deixou de influenciar, falou, olha, então não tem problema, não vamos falar sobre sexualidade na igreja. O diabo chegou e falou, tá bom, pode deixar que eu falo. Não vamos falar sobre aborto dentro da igreja. Obrigado, pode deixar então que eu falo. Ele foi ocupando os espaços que a igreja foi deixando no vácuo, né? Afinal de contas, a gente está muito preocupado em saber qual que vai ser o louvor. A gente está muito preocupado se vai ter fumaça, se tem luz, se a parede é preta, se a parede é branca, se ela é bege, se ela é colorida, se é arco-íris. A gente está muito preocupado com isso, né? O louvor não foi bom hoje. Quem disse que para você é o louvor? Né? Porque o pastor falou hoje, não sei, a palavra dele foi meio ácida. E limão é bom. Quando está com dor de barriga, né? Limão é bom, se não for limão, não adianta você tomar um sorvete, não vai adiantar. Então, nós precisamos assumir essa nossa identidade, porque caso contrário, alguém vai falar uma coisa que você não é. Esse que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Jovens que não sabem a sua identidade, aí chega o mundo e fala, não, você é feminista. Não, peraí, mas eu sou cristã, não, mas dá para ser os dois. Não, mas você é de esquerda e é cristão. Não, mas a Bíblia fala, não, é assim. Porque nós não temos a nossa identidade concretizada nos nossos corações. E aí, quando nós não temos a nossa identidade, a gente não sabe qual é a verdadeira identidade de Deus. Porque quanto mais a gente parece com Ele, mais a gente parece com a gente mesmo. Porque nós somos feitos imagem e semelhança deles, amém, irmãos? Amém. Então, assim, não deixa com que o mundo imprima uma identidade diferente em você. Ou seja, você é homem, amém, irmão? Amém. Você é mulher, amém, irmã? Amém. E ponto, acabou. É isso aí. Caso contrário, daqui a pouco vai chegar na tua escola e vai acontecer isso aqui. Isso já não está acontecendo, né? Vocês já perceberam a quantidade de meninas hoje que têm experiência sexual com o mesmo sexo, com 14, 15 anos? Parece algo normal. Por quê? É uma novidade, você tem que experimentar. Os meninos da mesma forma.
Mas as famílias deles não, né? As famílias deles mantêm a tradicional, tá? Não sei se vocês sabem. Vai ver lá a família do Lula como é que é. Homem e mulher, sua prole. Vai ver a família dos artistas globais. Homem e mulher, sua prole. Família grande. Porque eles não querem destruir a família. Eles querem destruir a sua família, é diferente. Então fiquem espertos com isso. Amém? Amém. Próximo. Estava falando sobre o feminismo aqui, né? É um tema delicado, eu sei. Muitas pessoas falam, Nicolas, o feminismo diz respeito à igualdade, à luta contra, né, as desigualdades, diz respeito a trazer uma sociedade mais isonômica, a luta contra o patriarcado. E eu te pergunto, aonde você leu isso? Porque as suas ideias provêm de alguma origem, né? A Bíblia fala sobre várias questões, não poder matar, não poder roubar, não poder adulterar. Nós tiramos da Bíblia. Agora, onde você tirou que o feminismo é isso? Então, quando nós pegamos uma ideia, você tem que ver a sua origem. Então, eu quero mostrar aqui a origem disso. Passa aí para mim, por favor. Você tem aqui algumas frases de feministas que embasaram o movimento feminista. Aí. Você tem, por exemplo, a Linda Gordon, que falou, a família nuclear deve ser destruída. E as pessoas devem encontrar... Você lembra o que é isso? A primeira frase que eu disse aqui de Karl Marx, né? Pois é, a família nuclear deve ser destruída. E as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. A Simone de Beauvoir, que é uma das maiores feministas. Vocês terem ideia, eu tive uma professora que era feminista, ela nem cumprimentava homens. Ela não cumprimentava, não encostava em homem. E ela chegou e um dia compartilhou com a gente que ela chorou mais quando a Simone de Beauvoir morreu do que quando o pai dela morreu. Então não estamos falando de qualquer uma aqui, não. Estamos falando de pessoas que realmente influenciaram uma geração, pelo menos inteira, ou várias, né? Ela fala que, em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. A T. Grace Atkinson, feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. A gente tem visto isso. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto enfiado em sua boca, com uma maçã na boca de um porco. Essa aqui é fofa, né? Andréia do Working, né? Expelindo todo o seu amor. Isso daqui é feminismo. Nicolas, você está falando no feminismo, tem vários tipos de feminismo. Tem o feminismo moderado e tem o feminismo extremo, né? O feminismo extremo mata, né? Tá aqui, ó, vamos matar a criança dentro do ventre, e o moderado fala, eu concordo. Ele não matou, mas ele concorda. É super moderado. Então, o que aconteceu? Que hoje, a maioria das mulheres, a maioria que eu digo assim, pelo menos lá do mundo, né? Elas colocam isso como uma bandeira delas. Em pouquíssimo tempo, elas se identificam como feministas. Na época da minha faculdade, eu comecei lá uma célula com umas 10 pessoas. Então, a gente fazia lá louvor, dava um sonho de valsa lá no final, lá, uma ministração, e boa, toda terça-feira, na hora do intervalo. E aí, o tempo foi passando. Irmãos, em termos de 1 ano e meio, estava tipo eu, o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai. Eu falei, ui, cadê o pessoal que estava aqui? Irmãos, pessoal, ó, um virou feminista, o outro virou não sei o quê, o outro não sei o quê, e esvaziou. O que aconteceu? A alma dela estava completamente morta, estava ali esvaziada, estava, sabe, doente. Chegou alguém e trouxe algo que, a primeiro momento, parece muito gostoso. Seja livre, não para de ouvir o seu pai, ele é opressor, a sua mãe, a sua família, a estrutura disso é oprimida, sabe, oprimir você. Você precisa ser livre e, portanto, traz aí benefício para você. Primeiro momento parece ser muito bom, mas isso gera uma destruição muito grande. Como, por exemplo, você tem a bandeira principal do feminismo, passa para mim, por favor, que é o aborto. Quando você trata a respeito de aborto, para mim, para o cristão, não tem nem papo, né? Para mim não tem nem o que se discutir. Mas, ainda no mundo, você vai enfrentar pessoas que não são cristãs. E por que o aborto, ele é uma pauta feminista? Porque foi criado a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos por uma feminista, chamada Margaret Sanger, que é da Planned Parenthood, né? Que hoje também financia abortos nos Estados Unidos com dinheiro, por exemplo, de George Soros, dinheiro de grandes companhias, e que, inclusive, a própria Miley Cyrus, né, colocou lá, e uma outra menina que estourou aí também, no seu perfil da bio lá, doe para a Planned Parenthood, para poder financiar aborto nos Estados Unidos inteiro.
E ela fundou essa primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, aonde? Alguém aqui vê Todo Mundo Odeia Chris? Já viu? Onde que ele nasceu? 1984. Brooklyn. Um bairro popularmente de negros. E a Margaret Sanger colocou lá à toa? Não. Ela chama no livro dela de negros de ervas daninhas, que precisam ser exterminadas, assim como pessoas com síndrome de Down. Se eu não me engano, não sei se é na Suécia ou na Noruega, mas é nos países ali escandinavos, que a partir do momento onde a mãe ela vê que o filho tem algum síndrome de Down, ela faz o quê? Aborta. Parou de nascer pessoas com síndrome de Down, por exemplo, na Noruega. Parou. Qual é o nome que dá para isso? Aborto, proteção, direito reprodutivo. Mas, na verdade, é um eugenismo. Você tem síndrome de Down, você morre. Você é normal, você nasce. Eu lembro um cara, né, com um bigodinho que falou isso um dia, né? Opa, é judeu? Mata, não é ser humano não. É raça ariana, é nosso, então pode viver. Basicamente fez isso, mas antes da pessoa, inclusive, sair do útero da mãe. Ou seja, é uma maneira de exterminar pessoas ao seu bel prazer. Então, por exemplo, vai vir negro? Mata. Nos Estados Unidos, você tem mais abortos de negros do que de brancos. Só que o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos apoia o pessoal que apoia aborto. É uma loucura total. Ou seja, o que está acontecendo? Usaram-se pautas de política, de influência, para poder mudar completamente aquilo que nós somos, a nossa identidade. Olha só que loucura. A Bíblia fala que filhos são o quê? Herança do Senhor. Só que hoje, se você chega dentro de uma sala de aula na faculdade e fala assim, quem aqui quer ter filho? Eu. Depois dos 30, depois que eu tiver curtido a minha vida, eu quero ter filhos, assim. É porque muda muito o corpo. E assim, eu tenho uma viagem para Punta Cana e, assim, muito difícil. Eu vou ter que levar meu filho, gasta muito dinheiro, sabe? Eu tenho que postar as fotos lá no Instagram e um filho vai trazer muito peso para mim agora. Disse a pessoa que trabalha 12 horas por dia para uma empresa, mas o filho dela não pode ter sacrifício, né? O trabalho sim. Aí eu te pergunto, qual seria a maneira de destruir as famílias dentro da igreja? Não vai ser através do aborto, porque isso não cola com a gente. Fica uma coisa muito agressiva. O que ele fez? Desestimular a ter família. Dentro da igreja, você fala assim, você quer ter filho? Pelo amor de Deus. E olhe lá, se eu puder ter meio, só daqui para cima do menino, pode ter, tá bom. Porque ela trabalha demais, nosso Deus. Você fala isso, você não tem filho e tal, daqui a pouco eu tenho agora, tá? A Aurora. E quando ela nascer, meu irmão, olha só, olha um trem louco. Você dedica seu tempo, irmão, para trabalhar, empresa, você dedica seu tempo para poder, para o seu lazer, você vai para as férias, você acorda cedo, não sei o que, um monte de coisa, mas para o seu filho, que é herança do Senhor, você não pode dedicar seu tempo não, né, lírio do campo. Você não pode, sua vida tem que ser perfeita. Sendo que filhos são herança do Senhor. Então, quem aqui tem um filho, levanta a mão para mim, por favor. 2 filhos, levanta a mão. 3 filhos, levanta a mão. 4 filhos, levanta a mão. Ficou uma remanescente. 4 filhos? 4. 5 filhos, levanta a mão. 4. 4 filhos, 4 filhos. Qual é o seu nome, moça? Qual é o seu nome? Antônio. O Antônio tem 4 filhos, certo? Então, para a pessoa que tem aqui um filho, você tem ideia que o Antônio, ele tem 4 vezes mais herança do Senhor que todo mundo aqui? Glória a Deus pela vida do Antônio. Glória a Deus. Só que isso no nosso meio é loucura. Olha só, a gente ora para buscar o nosso emprego, a gente pede para o Senhor para poder nos ajudar a planejar as nossas férias, a ver qual carro que nós vamos comprar, qual casa, qual sapato, mas os seus filhos você acha que você, não, aí eu que mando, Senhor, obrigado aqui, até aqui sou eu que vou mandar aqui. Não estou dizendo para você tomar uma posição Nicolas, quer dizer que eu tenho que sair fazendo filho, estou dizendo o seguinte, você talvez nunca perguntou para Deus a seguinte pergunta, Senhor, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Talvez você nunca perguntou, e simplesmente viveu, vou viver. Você perguntou para Deus, não, Senhor, quantos de dinheiro o Senhor vai me dar? Qual vai ser meu salário? Sabe? Mas você nunca colocou a sua família diante do Senhor. Então, eu não peço para você tomar uma decisão simplesmente de maneira eufórica. Toma uma decisão debaixo da paz. A Bíblia fala que a paz seja o juízo do seu coração, né? Então,
Então, quando você sentir paz, é porque você tomou uma posição certa. Eu orei por isso, eu falei, Senhor, sempre quis ter muitos filhos, mas eu vou tomar essa decisão de ter a quantidade de filhos que o Senhor desejar, porque eu estou em paz com isso. Mas se Deus me der só a Aurora? E se eu estou aí querendo ter, pensei em ter 7 filhos, e se Deus me der só um? E se Deus não me der nenhum? Agora, nós que somos cristãos, a gente não tem a capacidade de influenciar quem está do nosso lado. A gente chega no nosso trabalho e a pessoa fala, nossa Deus, que a minha está dando problema demais, meu menino é um capeta. Aí você fala, o meu também é um capeta. Você fala, como assim? Como assim você está tratando seu filho? Meu filho é um idiota. Não sabe nada não. Lá na igreja, lá meu filho ficou Tasmania. Que não sei o que e tal. Blá, blá, blá. Assim, não tem jeito não, Nicolas. Ter filho é difícil demais, meus irmãos. Eu um dia fiz um vídeo e eu falo, escolha seu difícil. Não ter filhos é difícil. Ter filhos é difícil, escolha seu difícil. Estudar é difícil, não estudar também é difícil, escolha seu difícil. Orar é difícil, não orar também é difícil, escolha seu difícil. Jejuar é difícil, mas não jejuar também é difícil, escolha seu difícil. Ter relacionamento com o Senhor é difícil, mas não ter também é difícil, escolha seu difícil. Mas o que eles fizeram? Irmãos, o capeta não vai chegar para você com um cara de capeta não, quase que eu xinguei, né? Vou xingar igual o meu pai, bananão. Meu pai, quando ele está muito nervoso no trânsito, teve um dia que um cara fechou ele abaixou o vidro, eu falei, nu, vai ser a primeira vez que eu vou ver meu pai xingar, vai ser hoje. Peguei o celular assim, falei, eu vou filmar, vai que, né, um dia eu preciso de vingança. Ele abaixou assim, você é um bananão, velho. Falei, pai, não tem condição, você está zoando. Não, meu filho, tem dias que a gente sai do espírito. Eu falei, caraca, eu então, misericórdia, né? Mas enfim, o que eu estava falando? De quê? Não, sim, mas eu ia falar uma coisa interessante aqui. Tá, o capeta não vai aparecer como capeta, né? Então pega essa, né? Suponhamos aí que você está querendo, namorar aí, achar uma varoa, uma 10-10, né? Uma ungida. Aí você está lá, né, rolando lá o direct do Instagram, o que vai acontecer aqui? Aí você clica lá e está lá assim, né, a Megan Fox falando, hello, I want to see you tonight. Irmãos, na hora você sabe que é quem? O capeta. Você fala, não é possível que a Megan Fox está dando em cima de mim. Mas, depois você dá uma passada, falou, graças a Deus, glória a Deus, eu estou no fogo, o diabo não vai me pegar. Aí você está rolando lá, aí tem uma lá, você clica, opa, tá assim, boa noite, varão. Você fala, opa, crente, vamos ver o Instagram dela. Clica lá, fotinha de boa, até então, perfil cristã, e você fala, acertei. Cristã, 20 e tantos, não sei o que anos, show de bola, bateu aqui com a minha idade. Aí você desce, tá lá assim, de Gêmeos. Você fala, Gêmeos? Gêmeos? Será que ela tem filho? Não. A menina tá lá falando lá de astro lá, eu sou cancerígena, eu sou não sei o quê. Ou seja, cancerígena não, né? Eu não sei esse trem de astro. Eu fiz igual a Dilma aqui agora. Qual que é o nome? Canceriano. Cancerígena, né? Meu Deus do céu, gente. Nossa. Foi tipo 0 a 100 muito rápido. Como é que é? Canceriano, né? Canceriano lá, a menina toda no horóscopo. Aí você fala assim, mas talvez não seja tão mal assim, vou trocar ideia. E aí fica naquele meio termo, você não sabe se é ou se não é. Ou seja, o diabo, ele vai aparecer para você de forma agradável, não vai ser uma coisa tão descarada. Então, da mesma forma com a questão da família, ele não vai aparecer para você muitas vezes como um aborto, que você vai deixar isso de lado rápido, talvez. Mas talvez vai vir com um desestímulo a ter uma família, desestímulo a ter um filho. E olha só que incrível, irmãos. A mãe, a mulher, ela é a única que consegue sentir o maior ápice da dor humana virar vida. Porque foi isso que Jesus Cristo fez conosco, olha só. No momento de maior dor de Jesus Cristo, quando ele morre, o que acontece? Ele ressuscita a vida.
Quando houve a morte, houve a vida para nós, Ele deu a vida para nós. Então, assim, quando você entende isso, você fala, meu Deus, que privilégio é ser mulher. Agora, tem mulheres que estão vivendo como se fosse uma maldição ser mulher. Tudo é culpa do outro. Não, porque eu não sou isso por causa do outro, porque e terceiriza. Minhas irmãs, vou falar uma coisa para vocês. O Senhor, Deus, Ele criou vocês e nos criou, não para ter rótulos do que o mundo traz para vocês. Não foi para você ser uma espécie de uma Anitta crente, não, né? Ah, não, eu quero estar lá e aqui, não. O Senhor te criou, assim como criou Esther, sabe, que falava, olha, não se preocupe com as coisas externas, mas com aquilo que está interno. Sabe, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de rubis. Talvez você não está valendo nenhum latão. Sabe, qualquer um encosta em você. Sabe, qualquer um te usa. Sabe, pega aqui, ah, não gostei, toma aqui, ó, isso aqui é latão mesmo. Sabe, você não se dá o devido valor. E não é culpa do outro. Talvez você está em erro com isso. Sabe, não existe, irmão, não existe, irmãos. Alguém chegar assim, né? Tá lá na praia, ou se não um homem, né? Tá lá que não sei o que lá e tira assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, poxa, não. Ou seja, isso precisa muito ser colocado em nosso coração. Nós temos papéis muito fixos. Por exemplo, colocando agora o outro ponto e as mulheres vão gostar. O que significa, irmão, submissão? A Bíblia fala para o homem ser o cabeça da casa. Amém, homens? Amém. E fala para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém, irmãos? Amém. Dando a vida por elas. Amém, irmãos? Amém. O amém foi um pouquinho mais fraco. Amém, amém. Amém. E as mulheres serem submissas aos maridos. Amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. Está vendo? As mulheres sempre mandam muito bem, velho. Sempre grita. Agora, talvez os homens ou as mulheres não tenham entendido o que significa submissão. Por exemplo, submissão significa estar submissa a uma missão maior. Qual mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Ou seja, a gente cria um monte de tanga frouxa, a gente cria um monte de mochiba, como a gente diz lá na igreja, e a gente espera deles caráter, força, honra, retidão. E as mulheres, da mesma forma, entram na igreja buscando alguém que vai as completar, que vai ser ali alguém, né, que vai conduzi-la para a eternidade, e encontram mochiba. O que ela tem que fazer? Assumir um papel que não é dela. Então, o que acontece? Dentro da casa vai ficar uma general, o homem um banana, e o filho falando todes. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vocês percebem que tudo isso tem um fim principal, que é a família? Como vai ter uma família estruturada se a mãe não sabe o papel dela, o pai não sabe o papel dele, e o filho muito menos fica naquela confusão? Vai gerar problemas, vai gerar desestrutura. E talvez dentro da igreja está faltando isso, a capacidade de você raciocinar e compreender. Falou, opa, não estou sendo um homem, opa, não estou sendo mulher de verdade, preciso retomar aqui a minha hombridade, preciso retomar aqui a minha feminilidade, precisa ter isso. Mas por conta de alguém estar tão normal, a gente vê mulheres que andam quase seminuas, homens, né, que tudo que eles têm para oferecer é um combo de vodka na balada, a gente acha que isso é ser homem. Irmão, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho vergonha do homem que eu sou. Quando eu olho para Paulo, eu falo, puxa vida. Quando eu olho para Davi, eu falo assim, cara, o Davi é o cara, irmão. Davi é o cara. Por mais que bateu cabeça também, né, pastor? Deu umas vaciladas, mas, poxa vida, o cara era, sabe, ele, Deus era assim, tudo que ele fazia, ele perguntava para Deus. Olha Jó, cara, Jó era um homem de verdade. Aí você olha para os seus problemas, fala, meu Deus, tem que entregar um trabalho segunda-feira de geografia, né? Para os meninos mais novos aí, né? Nossa, meu problema é que eu estou com uma dívida, meu problema é, caramba, todas as pessoas que viviam perto de Jesus foram perseguidas, sabe? Ou ficaram lá, por exemplo, com o Pedro, né? De cabeça para baixo numa cruz, outro foi perseguido, outro ficou isolado. Meu Deus do céu, tem uma frase no livro Imitação de Cristo que fala, poxa, a vida inteira de Jesus foi tormento, sofrimento, e você procura somente gozo e paz? Sabe, a gente não está sabendo o nosso papel, isso aqui não tem a ver com bandeira A e bandeira B, é o seu papel como cristão. Sabe, você tem aí, por exemplo, mulheres que o foco delas, de referência delas são, sei lá, mulheres que nada têm a oferecer, senão os seus corpos, senão o seu dinheiro. E os homens também da mesma forma, aí buscam mulheres como, eu quero casar com uma mulher, tem que ser igual uma paniquete, se não for uma paniquete eu não quero. Eu falo, meu irmão, tu tá maluco? Sabe, olha o que a pessoa é. Aí a mulher da mesma forma, não, o homem que eu quero casar, ele tem que ser um homem igual o Christian Grey.
né, dos 50 tons de Satanás lá, né? Aí você fala, mas por quê? Por que você não quer um José? Igual o pai, né, de Jesus ali, marido de Maria. A Bíblia fala pouquíssimo sobre ele, mas fala que ele era um homem reto. Quem dera se minha vida inteira, pessoas esquecessem de tudo que eu fiz e lembrassem, não, o Nicolas era um homem reto. Sabe? Tem duas pessoas que tem que lembrar de você, irmãos. É Deus e o diabo. Sabe, Deus falar assim, poxa, esse aí foi meu servo, ficou comigo, fez o papel dele. E o diabo porque ele te odeia. Amém? Então vamos, sabe, assumir o nosso papel como homens e mulheres. Caso contrário, a sua família vai ficar muito estruturada. E chegando aqui ao fim, chegando aqui ao fim, isso aí não precisa nem falar, né, irmãos? Eu ia falar de masculinidade frágil aqui, mas eu vi que todo mundo aqui tem cara de homem. Tá, graças a Deus, essa igreja aqui todo mundo tem cara de homem, amém? Amém. Glória a Deus. Aí, ó, os caras até engrossaram a voz. Amém? O homem é um bicho bobo, né? A quinta série não sai da gente, é impressionante. Impressionante, a gente é bobo. Nicolas, eu entendi o que você está falando, mas eu não estou vendo isso no meu dia a dia. Quando que isso está no meu dia a dia? Tipo assim, como que isso está no meu dia a dia? Quero que você faça algo rápido aí. Quem tem iPhone eu acho que é mais rápido. Vai nos ajustes aí. Abre, pode. Rapidinho. Vai nos seus ajustes. Toma cuidado aí para a pessoa do seu lado não ver, né? Porque talvez vai passar uma vergonha aí. Ajustes e coloca tempo de uso. Irmão. Revelação. Vai. Abre. Vê aí. Você vai assustar, irmãos. Deu o quê? Deu 30 minutos aí? Deu trintinha? Sim. Nem aparece. Já zerou, já parado. Ó. Quanto deu em média aí? Deu uns 15 minutos, irmãos, amém? Poxa. Pode fechar aí, pode fechar. Não precisa falar o horário não, pode fechar, fecha aí. Fecha a igreja, fecha o celular. 3, 2, 1, fecha o celular. Irmãos. Irmãos, se você trabalha com isso, assim como, por exemplo, eu trabalho, eu edito mesmo meus vídeos, sua consciência tem que ficar limpa, não precisa se culpar por conta disso não. Mas se o teu celular aí deu algo que você fez assim, dava para poder, tipo assim, correr daqui até o Piauí, é para você compreender que você está todo dia recebendo cargas muito fortes dentro da sua alma, tem coisas que estão te alimentando e você não está percebendo, como por exemplo, rapidamente, esse seriado aqui, do La Casa de Papel, que quase todo mundo viu, e o que acontece aqui? Tem uma cena, eu cortei, porque a cena realmente é assim, não é que a cena é pesada, mas as falas são pesadas. Do nada, no meio do seriado, fala sobre relacionamento gay, do nada. O cara chega lá e fala, porque um homem com um homem e tal, você tem que experimentar, que não sei o que, parará. Assim, no meio da confusão. Ou seja, você está vendo um seriado que basicamente são ladrões que vão roubar a Casa da Moeda e eles tentam sair, enfim, vai seguindo a história. E no meio tem uma coisa ali. Por quê? Porque para Antônio Gramsci, muito mais importante do que um político ou uma pessoa que movimenta massas, é o locutor. Na época era o locutor, né? Mas é o cineasta. É o roteirista, por quê? Ele consegue colocar qualquer coisa ali, e você está engolindo e não percebe. Antigamente, irmãos, uma cena pesada, ou uma música, né, pesada, na minha época era tipo, beijo na boca, isso era pesadíssimo. Se eu cantasse esse trem perto, nosso Deus, minha mãe fazia no chinelo da curva, meu irmão, ia bum, na minha cara, né? Isso era mais pesado. Hoje, você vê MC de 12 anos cantando músicas e você fala, meu Deus, isso aí é pornô para surdo e mudo, né? Sei lá o que é isso aí, porque o cara tá maluco, isso aí é loucura que esse cara está cantando, não tem condição não, ué. Aí você para e fala assim, como que isso ficou normal? Porque não foi através das armas de revolução, foi através da cultura. Ou seja, um seriado que você vê, o filme, tudo isso, talvez das 6 horas que deu aí, das 4 horas, 2 horas, 12 horas, 8 horas que deu no seu tempo de uso, o que rola lá no seu TikTok? Você viu que o TikTok pode ser o TikTok mais crente do mundo, você está vendo lá, só pregação, do nada passa um Júnior Trovão lá, Senhor, e tal, do nada passa um trem assim, o TikTok é meio maluco, né? Aí do nada aparece uma menina lá, que não sei o que. Como? Aí beleza, aí você passa.
Só que, meu irmão, se você ficar 2 segundos naquela enviada do capeta, o algoritmo do TikTok só vai mandar mulher dançando. É bizarro. Ou seja, você está ali sem querer, não querendo ver aquilo, e o negócio está ali te testando, está ali não sei o quê. E o que aconteceu? A gente tem hora que não percebe o quanto que isso mexe na gente. Mas eu vou te mostrar. Quem aqui ama xadrez, levanta a mão. Pô, tem 2 pessoas ali que amam xadrez. Tipo, eles estavam esperando isso a vida inteira. Tipo assim, ninguém nunca me perguntou isso, cara. Hoje é meu dia. Quando eu perguntei a ele, é hoje. Os 2, o Antônio e o da frente ali, né? O cara, além de ter 4 filhos, ele ama xadrez. Esse cara, poxa, não é pra qualquer um. O Antônio, meu irmão, vou tatuar Antônio aqui. Passa aí pra mim. Olha o que aconteceu. Teve um seriado que é sobre xadrez, Gambito da Rainha. Basicamente é sobre xadrez. Que nós vimos aqui, que não é tão popular. E depois que foi lançado esse seriado, olha o que aconteceu no mundo. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay. O livro que inspira a série virou best-seller, né, o mais vendido, 37 anos depois do lançamento. 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram a série. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. E o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles conseguiram fazer isso com xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sensualidade? Com a sua sexualidade? Com o seu conceito de bom, com o seu conceito de ruim, com o seu conceito de certo, errado, com o seu conceito de Deus? Tem gente, irmãos, que fala assim, não, Nicolas, eu estou vendo Lúcifer, mas não tem nada a ver, não. Irmão, uma coisa, o Lúcifer, no seriado, o Lúcifer, você acha como que ele é? Ele é feio? Não precisa falar que ele é... Calma, gente. Eu sei que o cara é bonito, mas não, ele é lindo, calma. O capeta é bonitaço. E ele vem para a Terra como um detetive para poder ajudar as investigações. Olha que capeta, gente boa, né? Tá lá para poder ajudar. O cara é bonito e tal, cabelo preto, que não sei o quê, corpo sarado e tal. Você fala, nossa, um Lúcifer desse aqui em casa. Você fala, sua cabeça não passa, né? Aí, beleza. Irmãos, o mundo vê Lúcifer, você fala assim, pô, beleza. Deixa os caras lá, é do mundo mesmo. Agora, dentro da igreja, não tem nada a ver, não. Irmãos, o negócio chama Lúcifer. Lúcifer. Tipo assim, não é a Megan Fox, de fato. Tipo, é a coisa descarada. E mesmo assim, tem gente que fala, não tem nada a ver, não. Eu vejo nas partes lá alguma coisa, eu troco. Beleza. Aí, teve um dia que uma menina foi e postou assim, estou vendo, terminei de ver Lúcifer, o que indicam? Aí eu falei, jejum e oração. Eu comentei lá no dia lá. Rimos muito, é uma polêmica gigantesca isso. Ela me odeia hoje, mas que Deus alcance ela. E, bicho, aí, olha só como é que ficou as coisas, ficou tão claras, né? Ficou tão assim, é uma coisa óbvia, mas pra gente ficou uma coisa que não pode acontecer. Ou seja, o mundo tem nos influenciado de tal maneira que tudo lá fora que lança de moda, a gente joga aqui pra dentro. Eles falam de um jeito, a gente fala do mesmo jeito. É lançada uma moda lá de roupa lá fora, a gente coloca do mesmo jeito. As músicas que jogam lá, os ritmos que tem que ter aqui também. Irmãos, não estou dizendo que as coisas no mundo não possam ser legais. Afinal de contas, tem um monte de coisa no mundo que é legal. E não é que é mundo, não é que é diabo, mas os seres humanos fizeram, pô. Todo mundo gosta de uma montanha-russa. A montanha-russa é do capeta? Não. Né? Porque não foi um cristão que fez? Claro que não. Eu estou dizendo que existem coisas que estão alimentando a nossa alma e fazendo com que a gente se afaste da vontade dele. Ou seja, se um seriado desse, de xadrez, né, movimentou tantas pessoas, o que a música não tem feito nos nossos corações? Com aquela batida, né? Pô, no sertanejo, irmãos, tem sertanejo, você escuta, você está mal, você fica pior, né? Você escuta talvez um rap, aquilo que era para poder talvez escuta um rap para poder malhar, alguma coisa assim, você fica estressado. Aí o cara termina e vai ouvir pagode. Meu irmão, não faz isso, né? Só se for pagode, né? Nossa, essa foi horrível. Eu confesso, foi ruim, tá bom, me perdoe, estou em casa, sou íntimo do pastor Ronald, já sou amigo, já posso fazer piada ruim, mas olha,
as músicas estão, sabe, tocando no nosso coração de uma maneira que não deveria tocar. E sabe o que acontece? Daqui a pouco seu coração já não tem mais espaço para cantar um grande ao Senhor. Aí já não tem mais espaço para poder cantar uma música que seja mais lírica, né? Porque hoje, irmãos, assim, eu não tenho nada contra o worship. Para mim é um estilo, né, de música. Mas tem pessoas que elas não estão preocupadas em entoar uma adoração, mas em repetir versos para poder ter uma emoção muito grande. Só que se isso não está gerando transformação de caráter, isso não muda nada. Você pode ficar cantando aqui, ó, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, 1000 vezes. Mas talvez o que estava precisando cantar era, Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, né? Tá vendo? Ninguém conhece, bizarro. Não, conhece, né? Tá vendo? Conhece, né? Sabe aquela música, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Porque tem gente que acha que o coração dele é bom. Meu coração é bom pra caramba. Aí a música fala, né? Como é o começo dela mesmo? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Tem gente que é crente, que não escutou essa música e acha que o coração dele é bom. Tipo assim, eu sou bonzão e o que eu tenho em mim é porque eu sou bom. Irmãos, as coisas estão nos influenciando. E por fim, no fim das contas, Nicolas, isso chegou no nosso coração, isso chegou nas igrejas, sim. Passa aí para mim. Olha só o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Frente evangélica pela legalização do aborto. Tá? Passa aí a próxima, por favor. Pode deixar aí. Não, pode deixar aí. Aí você pode parar e pensar, Nicolas, o tema era o cristão e a política. Você não vai falar do Bolsonaro. Você não vai falar do STF, não. Você não vai falar das eleições. Nicolas, eu fiquei tão triste com as eleições. Né? Eu não estou conseguindo mais orar, parei de jejuar, sabe, está muito ruim. Nicolas, o cristão é a política. Você não vai falar sobre o seu trabalho lá não, você vai falar o que a gente tem que fazer. Eu vim aqui achando que você ia falar assim, vamos ir para as ruas. Irmãos, política não é somente uma expressão ideológica ou partidária. Política significa influência. Então se você veio para cá hoje com essa intenção, você se lascou. Porque eu não vim aqui como Nicolas político, deputado federal. Eu vim aqui como Nicolas, aquele que um dia conheceu Jesus Cristo e que eu entreguei a minha vida para Ele e que eu faço parte desse corpo chamado igreja. Glória a Deus. E no fim das contas, qual era o propósito disso tudo? Era de mostrar que há uma influência dentro de você que você precisa exercer. As pessoas que estavam ali gritando Barrabás, elas jamais imaginariam, assim também como Pilatos, que um dia eu estaria contando a história deles. Eles não fazem ideia o que é Curitiba. Eles não têm ideia o que é C3. Eles não imaginariam isso. O que isso quer dizer? A nossa ação, ela pode gerar vida. Como foi a ação de Jesus Cristo? Ele sacrificou, Ele carregou os nossos pecados, Ele carregou uma cruz, foi colocado nele uma coroa de espinhos, Ele foi, sabe, virou chacota, mas a ação dele gerou vida. Mas a nossa omissão pode gerar morte. A nossa omissão do nosso chamado, nossa influência, pode estar gerando um vácuo muito grande na vida de alguém, que não vai ficar um vácuo. Isso que tem que nos despertar. Não vai ficar um vazio, vai ter algo ali. E aqui, quem ama aqui Jesus Cristo? Quem ama Jesus Cristo? Irmãos, isso que está dentro de nós precisa ser colocado no coração das outras pessoas. E há uma guerra mesmo, há uma guerra muito grande de pautas, de narrativas, de, sabe, aborto, drogas, um monte de coisa. E o Senhor, Ele te chamou para poder defender o reino dEle. É claro que o reino dEle, digamos, ele é tão poderoso que não precisa de nós, digamos, defender Ele. Mas, poxa, o Senhor, Ele nos fez discípulos. Sabe, o Senhor, Ele nos fez cristãos, ou seja, pequenos cristos. Ele nos trouxe nessa terra não para poder sermos felizes. Ele não trouxe nessa terra para você comprar um carro. Irmãos, isso você trabalha, estuda e compra. Você acha que Jesus morreu na cruz para poder, sabe, te dar sensação boa de alegria? Não. Jesus, Ele morreu na cruz
para que você cumprisse um propósito. Você tem cumprido esse propósito? Você tem feito a sua influência nesse mundo que Deus te trouxe? Porque você poderia ter nascido em qualquer outra data no mundo, mas você nasceu aqui. Você tem a idade que você tem. Você está aqui hoje na C3, você está aqui em Curitiba. O que o Senhor quer para você? Qual a influência que esse mundo está precisando, que está dentro do seu coração? Sabe, daqui dentro de hoje dessa igreja pode ter pessoas que vão mudar a história dos moradores de rua daqui. Olha só, daqui dessa igreja pode sair pessoas que vão mudar a história de mulheres em vulnerabilidade. Sabe, talvez daqui vão sair pessoas que vão mudar a história de crianças que frequentam aqui o ministério infantil, e talvez ela poderia ser um drogado, um traficante, poderia ser uma pessoa que teria uma vida de divórcio, de tristeza, mas ela foi cuidada e você colocou algo nela. Sabe, você plantou uma semente. Você não precisa plantar uma árvore na cabeça de uma pessoa, só plantar uma semente. Só que essa influência nossa, a gente tem sido Pilatos, a gente tem esquecido de João Batista. Sabe, a gente tem esquecido que nós somos um corpo. Irmãos, eu não estou pedindo para você virar um político hoje. Eu não estou pedindo para você virar um filósofo hoje. Eu estou pedindo só para você assumir o seu chamado hoje. Porque nós somos um corpo, amém? Então cada um tem uma função. E se todo mundo quiser ser cabeça, vai dar problema. Se todo mundo quiser ser olho, como que a gente vai andar? Cada um tem uma função muito específica. E quando eu elaborei toda essa ministração, irmãos, foi porque eu senti um inconformismo dentro do meu coração. Falei, meu Deus, nós somos mais de 80% do Brasil de cristãos. Por que as coisas estão do jeito que estão? Por que não tem ninguém falando disso? Sabe, eu estou sentindo isso na minha pele. Irmãos, eu fiquei 5 anos. Vocês acham que congresso é algo ruim? É porque vocês não sabem o que é faculdade. Porque lá não tem seguidor. Lá eu não tinha voz. Sabe, lá não era ninguém. Lá eu estava no privado, era eu e Deus enfrentando um monte de gente. E aí na segunda brigou, na terça enfrenta as mesmas pessoas. Na terça brigou, na quarta-feira enfrenta as mesmas pessoas. E assim por diante, foi de segunda a sábado, durante 5 anos a mesma coisa. Mas o que aconteceu? O Senhor nunca me abandonou. Tipo, o Senhor nunca me deixou na mão. Tipo, eu nunca fui para uma batalha do tipo assim, nossa Senhor, era para o Senhor estar aqui comigo. Cadê Ele? Não, eu nunca me senti sozinho. E é isso que eu quero passar hoje para vocês, de que nós não estamos sozinhos para poder efetuar a nossa influência. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Então quem me entendeu, fique de pé, por gentileza. Porque a presença mais importante aqui hoje, eu creio que Ele está aqui, é o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar aqui hoje para vocês, por fim, é de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 5. Quem está feliz aqui dá um amém muito grande. Amém. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Nós estamos numa guerra muito pesada, material, espiritual. O mundo hoje a gente olha para o lado, né? Parece que já não há mais esperança. Mas como diz o meu avô, que coincidentemente chama Antônio, chegou um dia e falou assim, ó, vai ter um dia que você vai olhar para trás e não vai ter saída. Vai olhar para a esquerda e não vai ter saída. Vou olhar para a direita, não vai ter saída. Olhou para frente, não vai ter saída. Você vai só restar olhar para cima. E eu acho que a gente chegou nesse tempo, sabe? A gente chegou num tempo onde a igreja ela precisa ser diferenciada. Quando as pessoas olharem para o seu rosto, ela precisa ver que há algo diferente em você, que é o Espírito Santo. Quando você estiver, sabe, fazendo o teu propósito, o seu ofício, o seu papel, que você faça sabendo que, primeiro, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa terra. Segundo, de que aquilo que você está fazendo, você não está fazendo para homens, você não está fazendo para o seu pastor, você não está fazendo para o seu marido, para a sua esposa. Você vai ter que prestar contas disso para Deus. E por fim, saber de que quão ruim deve ser você chegar no céu e você não ter feito tudo aquilo que você poderia ter feito para o reino que hoje você vive.
Como diz Spurgeon, me estranha muito pessoas que não passam 5 minutos da terra com Deus, mas quer passar a eternidade com Ele. A gente precisa, irmãos, e eu creio nisso assim piamente, levantar uma geração, principalmente de jovens, inconformados. Porque quando algo te inconforma, eu não sei o que te inconformou hoje, eu não sei o que você parou e falou assim, isso aqui eu vim inconformado. Eu não sei o que dentro do seu coração se acorda e fala, eu sou inconformado com isso, viu, Nicolas? Eu sou inconformado. Se isso aqui chegar até mim, eu vou falar, eu vou me posicionar, porque eu sou inconformado com isso. Eu não sei o que te inconforma, mas eu aprendi que quando nasce um inconformismo, também nasce um chamado. Aquilo que te inconforma é aquilo que vai te dar, sabe aquela coisa que você sente, poxa, isso aqui eu preciso fazer, isso aqui eu preciso ir lá, sabe, e falar, eu preciso ir lá e defender, eu preciso ir lá e deixar minha marca, porque o Senhor te trouxe aqui para algo. Então eu não sei aquilo que te inconforma, mas aquilo que te inconforma é o teu chamado. Então eu quero que nós façamos aqui uma oração para alguns casos. Primeiro, talvez os casos aqui de pessoas que nem sabem qual que é o seu chamado e não tem nenhum problema com isso. Calma, porque muitas pessoas acabaram se enganando durante a vida de achar que o seu propósito de vida era somente o trabalho, ou era irmãos, aprendi com o C.S. Lewis que você tem que fazer tudo, desde que seja para a glória de Deus. Então no seu trabalho você está exercendo um ofício do reino dos céus, sabe, seja um pedreiro, seja um CEO, você está exercendo o caráter de Deus ali naquele trabalho. Então, fazendo o seu ofício, você está fazendo o que Deus quer. Mas o que eu estou dizendo é, talvez você não sabe para onde caminhar. Nicolas, o meu chamado, sim, você está falando, mas eu tenho uma vontade de fazer algo, mas eu não sei por onde começar. Nós vamos orar hoje, o Espírito Santo vai te direcionar, ok? Mas não é direcionar do tipo, Senhor, e aí, me fala aqui agora, não. Antes de você ser colocado no público, o Senhor vai te tratar no privado, tá? Toma cuidado com as coisas que você pede, porque talvez elas se tornem reais. Davi, ele não estava nem na hora da reunião para ser escolhido, né, para ser rei. Ele era um menorzinho, estava lá cuidando de ovelha. Só que antes dele enfrentar ali Golias, ele já tinha matado um leão e um urso. O Senhor já tinha colocado algumas coisas na vida dele. Talvez o seu chamado, o caminho que você vai trilhar para poder encontrar ele, sabe qual que vai ser? Vai ser o caminho talvez de perdão, talvez o caminho de você, de sacrifício, porque talvez o seu chamado é, nossa, eu tenho um chamado, mas o meu coração não é amoroso, eu preciso que o meu coração seja mais amoroso. Sabe o que o Senhor vai te dar? Oportunidades para o seu coração ser mais amoroso. Nicolas, preciso ter mais coragem, Nicolas. Não sou corajoso, talvez como você. Entenda que se você está pedindo coragem, Deus vai te dar oportunidades para você exercer a sua coragem, ou seja, situações de medo, situações difíceis, porque talvez as pessoas não conseguem continuar esse trajeto, porque ela não entende. Ela fala assim, meu Deus, eu estou precisando de ter um coração mais perdoável, e só vem coisas ruins, entendeu? C.S. Lewis fala que perdoar só significa perdoar o imperdoável, caso contrário não é perdão. Perdoar o que é perdoável não é perdão. Então, o primeiro tipo de pessoas é esse, orar para quem não sabe o seu chamado, e aí pede para o Espírito Santo ir te direcionando, e você vai compreender que o seu chamado passa por ali, até que um dia o seu coração vai estar em paz e falou, graças a Deus, cheguei onde eu deveria chegar. Segundo tipo de pessoas que talvez estejam aqui, que a sua alma esteja morta, esteja doente, e consequentemente também os seus sonhos. Nicolas, que saudade quando eu servia lá naquele ministério. Nossa, era tão bom, sabe, quando eu louvava, ou quando eu cuidava das crianças, ou quando eu saía, eu evangelizava. Não, que saudade daquilo. Falo algo para vocês, o Senhor também sente saudade. Deus também sente saudade. Deus sente saudade de você, tá? Você está aqui hoje, você poderia estar em qualquer lugar, mas o Senhor te chamou e falou assim, eu estou com saudade de você. Eu quero ver você no meu reino, sabe? Eu quero ver você trabalhando para mim. Então você está com um chamado morto, um chamado parado. Hoje, sonhos vão ser ressuscitados aqui. Sabe? Planos vão ser ressuscitados aqui. Sabe, para quem está com casamento, não queria tanto ter um casamento, mas meu coração está tão machucado. Meu irmão, seu coração está machucado, graças a Deus você está no lugar perfeito. Você está no hospital.
Sabe, você está no local onde há cura. Você está no local onde o Senhor pode te dar uma família. Não desista desses seus sonhos. Talvez você olhe para o lado lá fora e fala, nossa, é muito ruim, não quero não. Mas o Senhor tem algo para você. E para o terceiro tipo de pessoas, daquelas que estão exercendo o seu chamado, e que nós vamos orar para Deus continuar fortalecendo você. Porque você também tem mérito. Porque você já viu que a igreja só aplaude quando o homem fala assim, eu roubava, matava, cheirava, todo mundo, glória a Deus. E hoje eu estou aqui, e todo mundo, glória a Deus, meu Deus do céu, você é incrível. E é meio incrível mesmo. Aí depois chega um senhorzinho, chega e fala assim, glória a Deus, irmãos, eu tenho 50 anos de cristianismo, nunca me desviei. Tá certo, tá mais do que a sua obrigação, né? Quem permanece firme, a constância também, falar para você, é para poucos, tá? Paulo pede para a gente ter constância e é muito difícil. Tenta lembrar uma coisa na sua vida aí que você é constante. É complicado. Então nós vamos orar pela sua vida também, para que Deus continue te dando perseverança, persistência. Essa oração eu vou pedir para que o pastor Ronald faça. E por fim, eu quero deixar aqui uma frase que sempre me moveu muito, que é de Calvino. Ele diz que, olha, um cão, quando ele vê o seu dono sendo atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. Que o Senhor hoje venha transformar o seu coração, que Ele te dê coragem na sua alma, que o ser tricotômico aí que você é, ele seja assim, sabe, um míssil na mão do Senhor, porque eu acredito que a vinda dele está próxima, e o diabo, sabendo disso, sabe também que tem pouco tempo, e ele está trabalhando muito firme, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Deus seja abençoado para todos sempre, amém.